Olá, tudo bem? Nós estamos comemorando esta semana 300 aulas do TV Enem. Entre agosto, setembro e outubro a gente vai estar concluindo o programa e começando a nossa revisão. Tudo programado, viu? TV Enem é como se fosse um curso. Não vou nem chamar de cursinho, né? Que é um termo que se popularizou muito. É um curso pré-Enem. Então vamos lá? Para mais um dia de aula, TV Enem com você. Bom, caiu no Enem. Observe essa questão que caiu no Enem, que fala exatamente sobre a câmara escura. E fala o seguinte: entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da óptica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Aí vem a pergunta: se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao ou a... Vamos ver? Primeiro uma revisãozinha. Observem o olho. Aí em cima, no canto superior direito, tem a íris, tem a córnea, o cristalino, que vamos falar dele mais tarde, que é a nossa lente natural. Tá? Observem a imagem onde está sendo projetada. A imagem projetada lá no fundo do olho, onde nós chamamos de retina. Então, a câmara escura, né, ela nada mais é do que uma imitação do nosso olho. Observem que a imagem no olho ela é projetada na retina, ok? Então, se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido que estava lá no fundo, ele corresponde à alternativa B, retina. Sombras e alturas. Observem que é possível, sim, calcular a altura de um objeto ou prédio com sua sombra, através de sua sombra. Tá? Comparando sombras. Observem a figura embaixo, que você tem triângulos semelhantes. Os raios solares, quando chegam aqui para objetos que estão próximos entre si, né, chegam praticamente paralelos entre si, os raios solares. Então, formam triângulos, embora de tamanhos diferentes, eles são triângulos semelhantes, pois os ângulos são os mesmos entre os raios e a superfície. Então, para calcular a sombra ou a altura, não importa, observem essa figura. Observem que desde os egípcios antigos que já usavam esse princípio, né, para calcular as pirâmides, para saber a altura, comprimento nas pirâmides. Eles usavam esse conhecimento técnico de geometria. Observem a figura embaixo, no canto inferior esquerdo, que tem uma pessoa e tem um prédio. Os raios solares chegam paralelos entre si e formam triângulos semelhantes. Também precisa de fórmula? Não, mas isso aqui eu coloquei aqui só para por formalidade, vamos dizer assim. Tá? Que nada mais é do que uma proporção, regra de 3, teorema de Tales, que é você trabalhar com o quê? Com comparação. A altura maior está para a sombra maior, assim como a altura menor está para a sombra menor. Tá? Observem aí no Egito Antigo. Tá? Observem aqui que você pode muito bem calcular a altura de um prédio. Observem que tem aqui, olha, um prédio de altura H, né? Uma sombra dele embaixo, estão vendo ali 10 metros. Tem um homem com altura de 1,80 m e a sombra dele tem 0,6 metro, né? Ou 60 centímetros. Então, basicamente, você vai fazer uma comparação, né? Uma proporção.
A altura do prédio está para a sua sombra, que é 10. A altura do homem, que é 1,80 m, está para 0,6. Fazendo essa proporção, nós vamos encontrar que a altura do prédio vale 30 metros. Observem aqui, sombra e penumbra, a diferença. Bom, para você calcular a sombra projetada, também, essa é uma questão que você tem uma fonte pontual, ó, à esquerda, aquele pontinho à esquerda, o O, tá? Tem um objeto opaco, né, que é o B ali na figura no canto esquerdo. Tá? Um objeto opaco pode ser uma placa, pode ser uma chapa, não importa. E tem à direita, aqui na mesma figura, mas à direita tem um anteparo onde a sombra vai ser projetada. Observem que nós temos aqui também dois triângulos, um triângulo menor, um amarelinho, e o triângulo maior. O triângulo maior é a região azul, mas a amarela. Então observem que tem dois triângulos de tamanhos diferentes, porém proporcionais entre si. Então, você vai usar a regra de 3 também, ó. A está para B, proporção. A está para B, assim como A mais C é a altura do triângulo grandão. Está para D, que é a sua base aqui, tá? Regra de 3 também. Ok? Os eclipses, observem os eclipses também, é uma evidência que a luz se propaga em linha reta. Nós temos o eclipse solar e o eclipse lunar. Observem à esquerda que o eclipse solar é quando a sombra da Lua é projetada na Terra. Observem essa região aí mais escura, corresponde à sombra da Lua, que não é tão extensa assim quando acontece o eclipse solar. É um diâmetro de mais ou menos entre 200 e 250 quilômetros, tá? Então, você tem aí a sombra da Lua sendo projetada, e quem estiver nessa região onde passa essa sombra aí, vai ver o céu escurecer, ok? É o eclipse solar. Porém, quem estiver nos arredores, um pouco para cima ou para baixo, nas laterais no caso, vai ver o eclipse parcial do Sol. No eclipse lunar é quando a Lua ela escurece, porque ela entra na sombra da Terra. Então, aqui nós vamos ver eclipse solar. Observem essa figura. A região central de sombra, né? Aqui essa região central é onde você tem o eclipse total, esse ponto aqui no meio. Em cima e embaixo, a região de penumbra, quem estiver nessa região, morando aí, vai ver eclipse parcial do Sol. Observem as figuras embaixo. Agora observem que na Terra, a Lua ela está do lado esquerdo da Terra, não é? Então, quem está desse lado da Terra aqui, no lado esquerdo da Terra, é dia. Então, antes do eclipse solar, obviamente, é dia. Então, qual é a fase da Lua que você vê a Lua de dia? É a Lua nova, tá? Não esqueçam disso. O eclipse solar ele ocorre na fase de Lua nova. Acabou agora há pouco o mais longo eclipse total do Sol neste século. O fenômeno pôde ser visto numa parte da Ásia e em algumas ilhas do Pacífico. A reportagem é do correspondente em Tóquio, Roberto Kovalik. Quando já era manhã de quarta-feira aqui na Ásia, a Lua encobriu completamente o Sol durante alguns minutos. E o dia ficou escuro. Primeiro no norte da Índia, depois no Nepal, em Bangladesh, Butão, Mianmar, na China e no sul do Japão. Sobre o Oceano Pacífico, o fenômeno alcançou a duração máxima, 6 minutos e 39 segundos. Um eclipse total do Sol tão longo só poderá ser visto outra vez em junho de 2132. Aqui em Tóquio, a Lua encobriu 75% do Sol. Não deu para ver nada, porque estava chovendo. Os japoneses, porém, não poderiam perder essa oportunidade única. Essa multidão toda veio ao Museu de Ciências e Tecnologia de Tóquio para assistir a uma transmissão ao vivo do eclipse do século. O eclipse total acontece quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol.
encobrindo a luz solar na parte do planeta que estiver na sombra do satélite. Para muitos cientistas, foi uma oportunidade para testar teorias, como a de que a gravidade da Terra diminui durante um evento como esse. Outros aproveitaram o fenômeno para estudar a corona solar. Seu raio de 695 mil quilômetros é 100 vezes maior que o raio terrestre. Até mesmo o gigante Júpiter não passa de uma bolinha de gude quando comparado ao astro-rei. Veja que a Terra, nossa bela Terra, não atinge nem mesmo as dimensões de uma pulga. Olá, minhas queridas e meus queridos. Meu nome é Diego Rochac, sou professor de literatura, cantor, compositor, letrista, intérprete e escritor. E hoje nós vamos estar tratando aí sobre a tida literatura contemporânea e os seus principais nomes, seus principais escritores, né? Lembrando que a literatura contemporânea, ou arte contemporânea, alguns definem como pós-modernista, né? Mas o termo mais aceito hoje, e ainda mais tratando do Enem, é a arte contemporânea, né? Um termo genérico, já que é tão difícil compreender o momento atual. Quem sabe nós só vamos realmente categorizar, achar o melhor nome para esse período. Nós só vamos achar o melhor nome para esse período daqui a uns 60, 70, 100 anos, né? Depois que tivermos aí o distanciamento histórico necessário, né? Nós vamos distribuir aqui entre verso, prosa e poesia, né? Os grandes escritores da contemporaneidade, e que, ao mesmo tempo, também caem muito no Enem. Lembrando que a prova do Enem, ela é uma prova extremamente moderna e contemporânea, né? O que cai sempre, cai todo ano, cai todo santo ano, são as vanguardas europeias, o modernismo e a tida literatura contemporânea, arte contemporânea. E aí, gente, nós vamos ter ninguém mais, ninguém menos que o Manuel de Barros. Já o primeiro aí, né? O Manuel de Barros, ele é um gênio, e o Enem pode utilizá-lo, né, dialogando com a época lá dos gêneros literários, dos gêneros literários, né, do gênero lírico, lá nos clássicos, que é a época que vai exaltar, enaltecer a natureza, e o Manuel de Barros vai trazer. Só que o Manuel de Barros, ele traz um diferencial, que é o fato dele pegar as pequenas coisas e maximizar, né? Ele vai adorar trazer neologismos, né? Metáforas incomuns, né? Justamente para dar ele tem um poema, por exemplo, chamado Despalavra, né? A literatura é a arte da despalavra, ou seja, trazer a imagem através das palavras, né? A imagem sendo a grande finalidade das metáforas, né? Então, o Manuel de Barros vai trazer essa vida simples do campo, da zona pantaneira, mas de uma forma extremamente criativa, com seus neologismos, com suas metáforas singulares, e trazendo uma poesia fantástica, profunda, reflexiva, mas principalmente de se dar importância às pequenas coisas, né? Aumentar o mundo. Inclusive, ele escreve isso numa de suas poesias. O papel do poeta é aumentar o mundo através de suas metáforas, né? Depois do Manuel de Barros, nós vamos ter ninguém mais, ninguém menos que a Adélia Prado, que já vai trazer um existencialismo aqui, misturado com uma poesia do cotidiano e também aspectos religiosos, aspectos místicos, né?
principalmente voltada à questão da religiosidade católica, né? Então ela traz o cotidiano junto com uma poesia reflexiva, também trazendo aí as questões voltadas para suas crenças católicas. Aí o Enem pode estar trabalhando a Adélia Prado, por exemplo, com o Jorge de Lima, lá da geração de 30, do modernismo, o Murilo Mendes, né? Com o próprio Barroco, que é a arte católica por excelência, né? Então, a Adélia Prado, importantíssima. Paulo Leminski, um gênio, queridinho do Enem, né? Nós temos aí esses quatro, Manuel de Barros, Adélia Prado, Paulo Leminski e Arnaldo Antunes são queridinhos do Enem. O Enem adora trabalhar com os textos deles. O Paulo Leminski, ele foi o responsável, um dos responsáveis, né, por popularizar o haikai. Só que o haikai tradicional, né, com 3 versos, metrificado, trazendo a temática de fenômenos da natureza, o Paulo Leminski vai dar uma revolucionada, né? Porque ele vai trazer temáticas sociais, políticas, metafísicas, existencialistas, filosóficas da sua poesia, né? E nem sempre respeitando a questão da musicalidade, do ritmo, da métrica e nem da questão da rima, né? Então, o Paulo Leminski, ele dá uma repaginada no haikai, nos poemas curtos, né? E trazendo as suas sacadas líricas, né? Em textos curtos e certeiros. Tá? Muito bem. Paulo Leminski, de um lado, que também trabalhou com composição, trabalhou na música. Arnaldo Antunes, grande poeta, grande compositor, letrista. O Arnaldo Antunes aqui, ele entra dialogando fortemente com os concretistas. Ele, num afã de humildade, ele diz que não é concretista, mas que exalta os concretistas e que os vê como uma grande referência. Então, ele traz um neoconcretismo, né, na sua arte, trabalhando com a sonoridade, com a imagem das palavras, com a formação das palavras. Então, Arnaldo Antunes, importantíssimo. O José Paulo Paes, também, ele mistura elementos na contemporaneidade, elementos barrocos, né, e árcades também. O Afonso Ávila, também muito, muito importante. Glauco Matoso, trazendo aí uma grande criticidade, mordaz, sagaz. Na prosa, nós vamos ter um monte de gente aí, só que vamos focar em alguns pontos aí. Nós vamos ter a Lígia Fagundes Telles, importantíssima. A única mulher, a única escritora brasileira a ser indicada para o Nobel de Literatura. Ela perdeu para o Bob Dylan, né? Fantástica, a reflexividade, a crítica social, política, um texto extremamente bem trabalhado, né? Descritivo, minucioso, às vezes metafórico. A Lígia Fagundes Telles traz de forma bem profunda a psique feminina, né? A mente profunda, né, do universo feminino. Tá? Rubem Fonseca, importantíssimo aqui, ele que é o grande representante do brutalismo, uma geração ali da década de 80, que vai trazer a realidade nua e crua, extremamente violenta, para expressar a decadência moral e ética da humanidade. São todos autores que o Enem adora, tanto na poesia quanto na prosa. A própria Hilda Hilst, que o Enem gosta também, Radon Assar, Lavoura Arcaica. O pessoal adora também o Dalton Trevisan, né? Tem aí por conta das crônicas, né? Tem lá o Fernando Veríssimo, que o Enem adora trabalhar também. O Caio Fernando Abreu, né? Que vai trazer a temática
claro, o termo é nosso, né, contemporâneo, dos anos para cá, mas vai falar, por exemplo, da LGBTfobia na década de 80, da perseguição que os homens gays sofriam, que ele mesmo sofreu. Na dramaturgia, nós vamos ter o Ariano Suassuna, eu vou deixar para o próximo vídeo, né, que nós vamos trabalhar especificamente sobre ele, mas nós vamos ter aqui ninguém mais, ninguém menos que o Nelson Gonçalves. Ele que eu considero o Machado de Assis da dramaturgia, porque ele pega o Rio de Janeiro, elementos, personagens cínicos, que não se importam de serem mesquinhos, egocêntricos, narcisistas, mostrando justamente a decadência moral e ética dentro da sociedade carioca, né, principalmente da burguesia carioca. Então, o Nelson Rodrigues, ele é praticamente um Machado de Assis da dramaturgia brasileira. Certinho? É isso. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, ou melhor, das próximas aulas. E é isso. Até a próxima. Grande abraço. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e hoje quero conversar com vocês sobre atenção plena. O que significa atenção plena? É um convite para que a gente possa estar atenta, de propósito, àquilo que a gente está vivendo na nossa vida agora. Então eu tô aqui, nesse momento, fazendo esse vídeo para vocês, e que nesse momento eu esteja atenta a vocês e ao conteúdo que eu quero passar para vocês. Independente do que me acontece à minha volta. Isso é atenção plena. É esse convite intencional, sem julgamentos, em relação a gente parar um pouquinho com essa mania de querer prestar atenção em diversas coisas ao mesmo tempo e se convidar a prestar atenção com muita gentileza, com muito cuidado, àquilo que a gente está vivendo agora. Então, vai conversar com sua mãe, com sua tia, com sua prima. Ouça, escute, preste atenção naquilo que elas querem compartilhar. E depois, né, possa colocar o que você acha, né, a sua opinião. Isso é atenção plena. Parece um desafio, né, porque a gente vive uma sociedade que nos incentiva a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, na realidade, isso se chama autorregulação da atenção. E isso, por incrível que pareça, é uma habilidade que todos nós, seres humanos, temos. A gente só precisa explorar, a gente só precisa incentivar que a gente esteja com atenção plena em nossas atividades e a gente, se quiser, experimentar essa possibilidade. É um convite que eu faço para vocês, para que vocês possam ter uma qualidade de atenção nas atividades de vocês de uma forma mais presente. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas é viver o momento presente, é viver o aqui e agora. É estar presente no que acontece agora na sua vida. Ainda que existam preocupações do passado que interferem, que fazem a gente ficar angustiado, estressado, ansioso, ou preocupações vindas do futuro, de e se no dia da prova do meu vestibular acontecer isso, e se tal coisa, né? Esse planejamento em relação ao futuro que às vezes acontece, a gente experimentar, trazer a nossa atenção ao que está acontecendo agora, porque a vida, na realidade, é o que acontece agora, é o agora, é nesse momento. Então eu deixo esse convite para vocês. Prestem atenção no que acontece agora na vida de vocês. E se quiser experimentar mais essa possibilidade, acessa lá, @tempoproagora. Um beijo. Olá, tudo jóia? Veja só, falamos em aulas anteriores sobre a dimensão do agronegócio brasileiro, um aspecto extremamente positivo para a nossa economia, mas que infelizmente é marcado por entraves importantes. Um deles é o chamado custo Brasil, ou seja, os custos que nós temos, que são inclusive extremamente elevados por falta de organização e planejamento, para que a gente possa produzir,
para que a gente possa transportar, para que a gente possa exportar esse produto, esses produtos oriundos do agronegócio brasileiro. Um dos maiores exemplos relacionados à questão do custo Brasil e que acaba sendo extremamente prejudicial para as nossas exportações, o que acaba fazendo com que a gente tenha muita desigualdade na concorrência com outros países, como no caso da soja, que os americanos exportam e nós também exportamos, é a questão da logística, ou seja, a questão especificamente do transporte. Nossas ferrovias, praticamente inexistentes, em alguns casos, quando elas estão disponíveis, elas são semelhantes a, por exemplo, a ferrovia dos americanos do século XIX, né? As nossas estradas são semelhantes a deles a de 70 anos atrás, 50 anos atrás. Isso não é um exagero, é uma referência, inclusive, base de estudo no Brasil para a estruturação de logística, de transporte mais útil para que a gente possa exportar. Os nossos portos também são um outro problema muito sério. Não temos sequer a capacidade de fazer o famoso transporte de cabotagem, que é de costa a costa, de porto a porto, porque os nossos portos malmente atendem à demanda de exportação e de importação. Então fiquem atentos que, além de uma questão importante que a gente falou em aulas anteriores, né, que está relacionada à má distribuição de terra, você tem a questão da logística, Outra coisa que é de atualidade fundamental sobre a questão da agropecuária brasileira, esse termo que vocês estão vendo aí, mapitoba, que também pode aparecer com a ordem diferente, matopiba. Isso, na verdade, é a união das siglas de alguns estados brasileiros. MA de Maranhão, PI de Piauí, TO de Tocantins e BA de Bahia. Atenção, porque essa região que vocês estão vendo aí no mapa é a região onde o agronegócio percentualmente mais cresce no Brasil. Cuidado para você não pensar que é o lugar onde o agronegócio hoje tem a sua maior circulação financeira. Não, não é. Ainda é a região centro-oeste, que é a grande fronteira agrícola do país. Mas essa região, que integra estados da região norte e da região nordeste, é a região onde o agronegócio mais cresce. É uma extensão importante ainda do cerrado, tanto de solo quanto de clima, mas que, devido ao custo baixo da terra, do espaço rural disponível, acabou virando foco de investimento de grandes empresas e também empresários do setor do agronegócio. Essa região vai envolver, e aqui está sinalizado com municípios específicos, vocês vão ter isso disponível de uma maneira mais clara no material que vocês podem pegar aqui no site, né? O município de Araguaiana, aqui no estado de Tocantins, o município de Balsas, no Maranhão, o município de Uruçuí, no Piauí, e o município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, no extremo oeste da Bahia. Existem outros municípios que também se destacam aqui na Bahia, como Barreiras e como um município chamado de Formosa do Rio Preto, que é um dos municípios hoje onde o agronegócio mais cresce em nosso estado. Perceba que a maior parte do Matopiba fica entre Piauí e Bahia, mas no caso da Bahia a produção é maior. Quais são os principais produtos dessa região? Soja, que é o carro-chefe, mas também tem algodão, milho e feijão. Feijão é uma leguminosa que acaba sendo importante para o solo dessa região. Soja, quando é cultivada, retira muito nitrogênio do solo e o cultivo de uma leguminosa devolve naturalmente esse nitrogênio. Então isso é uma forma inteligente de recuperar o solo, porque o feijão vira renda para que ele seja também vendido e o feijão ele acaba tendo aí uma importância grande no mercado interno brasileiro. Lembrando que a soja é uma commodity, é um produto voltado para exportação. Bom, dentro dessa questão de produção, eu sinalizei aqui alguns desses principais produtos de exportação que o nosso país tem e as regiões onde mais se destacam. A soja seria o basicamente principal produto de commodity agrícola voltado para exportação que nós temos em nosso país. Se desenvolve bastante na região centro-oeste. Os estados do sul também são grandes produtores, só que o preço do espaço dessa região encareceu muito, levando alguns agricultores a avançar em direção ao centro-oeste. A soja também já está chegando no sul da Amazônia, que contribui muito para
desmatamento dessa região, o famoso arco do desflorestamento. E está chegando muito forte na região Nordeste, que é a região do Mapitoba. A produção de milho também significativa, atingindo vários estados do Sul. O milho é um alimento tradicional do nordestino, só que o Nordeste não é uma região tradicionalmente grande produtora de milho. Tem uma produção voltada mais para a subsistência, mas como commodity, voltada para exportação, por exemplo, você vai ver essa produção mais forte no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. A produção de arroz é muito forte na região sul do país. Temos um consumo muito grande de arroz em nosso território, tanto que a gente precisa importar esse arroz. Mas a região sul, uma região que tem uma umidade bastante, digamos assim, contínua durante o ano, na análise da chuva que acontece na região sul, você tem essas chuvas, essas precipitações muito semelhantes em todos os meses, isso ajuda no cultivo do arroz nessa região. O café tem crescido bastante no interior do Nordeste, especificamente na Bahia, na região da Chapada Diamantina, mas os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná acabam tendo destaque maior. Cana-de-açúcar, tradicionalmente foi cultivada na região Nordeste, na verdade, e do início da nossa colonização, a cana-de-açúcar teve um papel importantíssimo na região Nordeste, mas hoje o maior estado produtor de cana-de-açúcar é o estado de São Paulo, especificamente a região de Ribeirão Preto, que tem uma produção muito elevada. E laranja, que também é um produto importante para a nossa exportação. Basicamente produzimos a laranja voltada para o mercado americano, o mercado estadunidense. O destaque fica para o estado de São Paulo. Mas, além da agricultura, a gente também tem que sinalizar a pecuária. O Brasil é hoje o maior exportador de proteína do planeta. Nós somos o maior exportador de carne bovina e o maior exportador de carne de frango do mundo. Os principais rebanhos que nós temos no Brasil, os rebanhos de gado que nós temos no Brasil, bovino, equino, bufalino, caprino, mas o bovino é o carro-chefe. O Brasil tem uma população hoje de pouco mais de 200 milhões de habitantes e tem uma quantidade de gado bovino que supera 300 milhões. É quase uma vaca e meia por habitante. Então, nós temos uma produção realmente significativa. A produção agropecuária no Brasil tem, assim, como pontapé inicial, o final do século XVII, o início do século XVIII, quando o gado no interior do Nordeste passa a ser criado. Mas, depois, ele avança bastante para o sul e hoje a região centro-oeste e o sul da Amazônia se destacam muito na criação do gado bovino. No Nordeste, a gente tem um gado caprino também muito grande, até porque é adaptado à questão da semiaridez do Nordeste brasileiro, ok? Então fique atentos aí a essas dicas, principalmente sobre essa estruturação da produção no Brasil, viu? E na sequência a gente se encontra para falar da questão da terra, especificamente sobre isso, ok? Até a próxima. Olá galera, professor Denis Denil, professor de matemática. Vocês vão ver que matemática com Denil é facinho. Vem à frente, vamos resolver algumas questões do Enem sobre função quadrada, questão fácil. Questão Enem de 2013. Ele fala o seguinte: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Está aqui a lei à frente, onde C é a medida da altura do líquido contida na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Ele quer a quantidade, ele quer a altura do líquido contido. Se você observar, aqui é o ponto C, isso aqui à frente é uma parábola. E essa parábola à frente, ela toca aqui ao vértice e ela intercepta o eixo X em um único ponto. Logo, se a parábola intercepta o eixo X num único ponto, é porque x uma linha é igual a x duas linhas. Logo, delta é igual a zero. Então você vai fazer assim, friends, acabou a questão. Delta igual a zero. E para calcular delta, você usa a fórmula. Qual é a fórmula? B ao quadrado menos 4AC igual a zero. Que delícia! Vá, como é que eu encontro B, A e C? São os coeficientes da função aqui à frente. A é 3 meios, B é menos 6 e C é o próprio C. Então B menos 6 vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3 meios, vezes C igual a zero.
Aí, frente, base negativa expoente par, resultado positivo, dá 36, menos 6 ao quadrado. Aqui você pode cancelar ou você pode fazer 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6 vezes C, 6C. Então, menos 6C é igual a 0. Logo, passando 6C para cá, vai ficar 36, é igual a 6C. Logo, friends, tira o valor de C. C é igual a 36 dividido por 6. Logo, C é igual a quanto, friends? 6. Então, esse C vale 6. Aqui é como se fosse a origem de 0 para 6. Você tem altura de 6. Logo, a resposta é letra E. Olha que questão fácil, friends. Você não pode perder uma questão dessa. Vamos ver a próxima questão aqui, friends. Preste bem atenção. Fique ligado. Deixa eu apagar aqui para você. Olha, essa daqui foi a questão de 2016. Uma das questões mais bonitas que eu já vi no Enem. Preste bem atenção. Muito legal essa questão, viu, friends? Observe aqui, com o dedinho, para você aprender e matar no Enem. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A secção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. O cara olha uma questão dessa e diz: meu Deus, eu digo, calma, Denil está aqui, Denil vai resolver seus problemas. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Obteve a seguinte equação da parábola, friends: y é igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre a parábola, como esta, é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal, friends, da tampa de concreto em metro quadrado? Friends, uma questão fácil. Primeira coisa que você tem que saber é onde a sua parábola vai interceptar o eixo x. Se ele me deu a função, basta eu fazer o quê? O y igual a 0. Então eu vou pegar a minha função, que é y é igual a 9 menos x ao quadrado, friends, e vou pegar ela e vou igualar a 0. Igualei a 0, jogo o x ao quadrado para cá, vai ficar 9 é igual a x ao quadrado, logo x ao quadrado é igual a 9, posso dizer que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Logo, friends, x é igual a mais ou menos 3. Logo, vou fazer a figurazinha aqui, friends. Que coisa linda, aqui o eixo y e aqui, friends, o eixo x. Logo, a minha parábola vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Aqui, menos 3, e vou botar aqui, mais 3. Porém, na minha função, ele me dá 9. 9 é onde a minha parábola vai interceptar, friends, o eixo y. Lembra o termo independente C, 9? Então aqui, nada mais é do que 9. Como A é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para onde, para baixo, friends. Então a minha parábola é assim, Pá, beleza. Ele diz o quê? Bom, a área da parte frontal da tampa de concreto é em metro, mas ele diz que é o quê? 2/3 da área do retângulo. Denil, como é que eu vou encontrar o retângulo aí, Preste bem atenção, é um túnel, friends. Que coisa linda. Pra cá, friends. Aqui, friends, formando a entrada do túnel, friends. Que coisa linda. E ele quer saber a área frontal. A área frontal, friends, nada mais é do que essa parte aqui, Ora, Denil, como é que eu calculo essa área frontal? A área frontal, ele diz que é o quê? 2/3 da área do retângulo, da área do retângulo. Como é que eu descubro essa área desse retângulo? Fácil. De menos 3 para 3, eu tenho que distância? É mesmo, Denil. Eu tenho uma distância 6. Aqui é o 0. De 0 para 9, eu tenho que distância? 9. Então, se aqui é 9, aqui também é 9. Acabou. Então, a base é 6 e a altura é 9. Então, a área do retângulo é base vezes altura. 6 vezes 9, 54. Então, a área frontal é 2/3 vezes a área do retângulo. 2/3 de 54.
54 por 3 dá 18. E multiplique 18 vezes 2. Qual é a área frontal, Freires? 36 metros quadrados. Ora, Freire, letra C. Sucesso absoluto. Isso é fácil. Olha, Freire, é muito importante você entender uma musiquinha que eu gosto muito de trabalhar. Preste atenção. A música é chamada do rap da função quadrática. E eu quero que você se ligue. Ó, ela fica assim, ó. Preste bem atenção. Deixa eu apagar para você aqui, ó. A coisa é legal. Olha só, olha aí que coisa linda. É o rap. Se ligue. Ele fala de algumas coisas importantes para a gente. Olê, olá, o Deninho chegou e o bicho vai pegar. Eu quero ver abalar. Menos B sobre 2A, ó. Menos B sobre 2A. Isso é o quê? Ó, frente, X do vértice. Já menos delta desce 4A. Menos delta sobre 4A. Isso aqui, ó, frente, é Y do vértice. Então se ligue. Isso aqui, ó, nada mais é, ó, guarda no coração, é o vértice da parábola. Parábola no gráfico é o gráfico de uma função de segundo grau. Ele diz: se A é positivo, alegria na cabeça. A é positivo, ó, a concavidade é voltada para cima, logo alegria. Se A é negativo, tô tristinho, ó, A é menor do que zero, concavidade voltada para baixo, eu tô tristinho. Ele diz: parábola Y mostra esse Czão. O vértice é a alma da palma da mão, mostrando o máximo e o mínimo com certeza. Ó, se a função é assim, esse ponto aqui, ó, é de mínimo, certo? E se a função é assim, ó, esse ponto aqui é de quê? Máximo. Ó, e aqui, frente, é mínimo. Aí ele diz, mostrando o máximo e o mínimo com certeza. Essa matemática com Deninho é uma moleza. Olê, olá, o Deninho chegou e o bicho vai pegar. Eu quero ver abalar. Menos B sobre 2A. Oiê, já menos delta desce 4A. Essa fórmula do vértice, vocês vão se ligar. A aula do Denis é pura sensação. Parabola no gráfico, se liga, meu irmão, vai. Se A é positivo, alegria na cabeça. Se A é negativo, tô tristinho, que dureza. Parabola Y, mostra esse Czão. O vértice é a alma, na palma da mão, mostrando o máximo e o mínimo com certeza. Essa matemática com Deninho é uma moleza, frente. Um beijo no coração e até a próxima. Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e a nossa aula de hoje é sobre estrutura sintática. Na verdade, mais precisamente sobre ordem sintática das orações. Aí você me pergunta, Carol, esse conteúdo não é gramatical? Por que a gente está falando disso na aula de redação? Pois é, na verdade, você deve lembrar que a sua redação no Enem é avaliada em 5 competências. E dentre essas 5 competências, existem 2 que são exclusivamente gramaticais. Quando eu digo gramaticais, é porque demandam conhecimento lexical, ou seja, de vocabulário, conhecimento coesivo, repertório de conectores, a conexão entre as ideias, elementos que são necessários para estabelecer a conexão, o sentido, a coerência, o entendimento do seu texto, da sua argumentação e das ideias que você emprega em cada parágrafo. Ou seja, redação é uma disciplina difícil porque é muito complexa, tá? Mas quando eu digo difícil é porque você precisa se atentar a alguns detalhes, não que seja impossível de ser aprendida. Prova disso é que é sim possível você tirar uma nota boa, eu acredito que você vai conseguir isso e com certeza com todas as dicas que vocês estão acompanhando aqui na TV Enem, vocês vão ficar craques na escrita da dissertação argumentativa para Enem e para vestibulares, tá? Mas vamos lá. Quando eu falo de estrutura e ordem sintática, eu preciso pensar em 2 questões. Primeiro, todas as línguas existem, ou melhor, se pautam, se constroem através de estruturas sintáticas. Como assim? Bom, aqui na língua portuguesa, que é a nossa língua oficial no Brasil, nós utilizamos uma ordem chamada de SVO. O que é SVO? Sujeito, verbo e objeto. Ou seja, se eu digo Carol ensinou redação,
Carol é sujeito, ensinou o verbo transitivo. Quem ensina alguma coisa, então nesse caso é um verbo transitivo direto. Logo, redação é o meu objeto direto, tudo bem? A ordem direta é sujeito, verbo e objeto. Porém, existem termos adicionais, que são aqueles que nós chamamos de adjuntos, que podem ser adnominais ou adverbiais. No caso de redação, é muito comum a gente utilizar adjuntos adverbiais. Por quê? Porque os temas que são problemas sociais normalmente se pautam em lugar. Então, quando eu digo a persistência da violência contra a mulher no Brasil é meu adjunto adverbial de lugar. Se eu digo a questão das fake news no século XXI, é meu adjunto adverbial de tempo. Ou seja, normalmente o tema tem um recorte adverbial, seja no sentido temporal, seja no sentido de lugar, tudo bem? Esses adjuntos, eles se juntam à minha oração para dar sentido, no sentido de especificar, tudo bem? Especificar quanto a alguma característica, se for um adjunto adnominal, que tem a função de um adjetivo, ou especificar quanto a tempo, lugar, modo, dentre todas as funções que existem quando o assunto é advérbio. Mas vamos lá para você entender direitinho. Se eu digo Carol ensinou redação, eu já completei o sentido básico da minha oração, sujeito, verbo, objeto. Mas se eu digo Carol ensinou redação hoje, esse hoje que vem no final da minha oração é um adjunto adverbial de tempo. E esse adjunto adverbial de tempo tem um lugar específico. Então eu quero que você entenda que os adjuntos, de acordo com a ordem direta, sintática de cada oração, devem estar no final. Então eu digo, Carol ensinou redação hoje, tudo bem? Isso é uma estrutura simples, essa é a ordem direta das orações. Porém, eu posso deslocar o meu adjunto. E é aí que está a dica, porque isso dá um charme no seu texto. Isso dá esteticamente um efeito interessante na sua redação. Então observe que eu estou dizendo a mesma coisa. Carol ensinou redação hoje e hoje Carol ensinou redação. Mas esse hoje, que é o adjunto que deveria estar lá no final da minha oração, quando é deslocado, ele dá um efeito de pausa sintática. E é por isso que demanda a utilização da vírgula, tá? Então eu devo dizer hoje, vírgula, Carol ensinou redação. Essa vírgula não é obrigatória, mas normalmente a gente coloca para poder dar uma ênfase, destacar o adjunto. Então percebam, em se tratando de redação, se eu digo o Brasil sofre com muitas questões sociais atualmente, eu posso dizer, atualmente o Brasil sofre com muitas questões sociais. Quando eu faço isso, eu estou trocando, eu estou mudando, eu estou alterando a ordem sintática da minha oração. Carol, eu ganho mais ponto por isso? Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil e normalmente é muito comum que o aluno faça, porque quando se trata de uma estrutura um pouco mais complexa, você avalia, bom, se isso vai me dar mais ponto, ok, vou tentar fazer, vou treinar e essa dica funciona, mas se não vai me dar mais ponto, eu não vou colocar. Bom, em redação, nada é avaliado no seu texto de maneira tão objetiva assim, se você usar uma vez, X pontos, 2 vezes, tal pontuação. Não é bem assim. Mas o que a gente percebe é que quando o aluno escreve com uma ordem sintática um pouco mais elaborada, automaticamente, com o montante de períodos, né, de oração que ele vai construir, ele vai conseguir uma oração um pouco mais complexa e assim ele consegue um texto mais elaborado, né, um texto mais complexo também. Então é interessante que você tente fazer esse jogo dos deslocamentos, tá certo? Então, tanto você pode deslocar o adjunto para o início da oração, tá? Então, eu posso dizer, hoje Carol ensinou redação, como eu posso fazer, Carol, hoje, ensinou redação. Essas estruturas mais elaboradas que divergem daquela ordem direta que a gente viu no início da aula, são estruturas mais elaboradas que dão esteticamente mais efeito no seu texto. Porém, preciso fazer uma observação antes da gente encerrar essa aula, te dizer que é fundamental que você revise a utilização de vírgulas, tá? Para que eu utilizo vírgulas de deslocamento, por quê?
De nada adianta você deslocar esse adjunto e não saber empregar corretamente, de acordo com a norma padrão, essa vírgula. Porque aí você vai, se destacar na competência 4, mas vai perder ponto na competência 1, que é aquela que avalia a sua norma padrão. Tudo bem? Então, só para fixar, o que nós vimos nessa aula? Existe uma ordem direta. Essa ordem é a ordem que a gente utiliza para escrever a maioria das nossas ideias, porém, esteticamente, no Enem, e para transformar o seu texto em mais complexo, você pode alterar a ordem. E para isso, é preciso revisar o conteúdo de utilização de vírgulas, que sim, é um conteúdo bem gramatical. Então, não deixe de revisar isso, porque você vai transformar o seu texto em um texto mais elaborado, com ideias deslocadas, cheios de adjuntos, adnominais e adverbiais, tá bom? Espero ter te ajudado e até a próxima aula. É muito importante que você pense no TV Enem como seu curso seriado. Como se você estivesse sentando na sala de aula e acompanhando o curso progressivamente. Dessa forma, com certeza, você vai alcançar o sucesso que você espera. Continue acompanhando a gente na TV aberta, na TV a cabo, na nossa plataforma tvenem.com.br. Nós estamos no Instagram, @TVEnem, siga a gente lá. E no YouTube, é só você procurar o canal do Escritório do Pensamento. Vamos nessa, moçada. Temos um grande desafio pela frente. Paz e luz para você e até a próxima aula.